Você entendeu o jejum de Daniel errado e eu vou te provar isso mediante a palavra de Deus. Com certeza você já ouviu falar sobre esse tema e normalmente quando se fala sobre jejum de Daniel, logo vem na nossa cabeça, mas o que nós podemos comer e o que não podemos? E eu acredito que a maioria de nós logo vem na nossa cabeça a questão dos legumes. Mas será que realmente legumes fazia parte do jejum de Daniel? Não é isso que a palavra de Deus diz. Eu vou te explicar aqui de uma maneira muito rápida e na Bíblia, tá bom? Eu vou provar para você que os legumes não necessariamente faziam parte do jejum de Daniel. A Bíblia Sagrada não afirma isso. O que a Bíblia Sagrada diz é Daniel capítulo 1, é aqui que muita gente confunde. Do experimento que Daniel faz ali junto ao encarregado, né? Aquele homem que era o chefe dos eunucos ali, era o encarregado dos alimentos. A Bíblia Sagrada mostra que o Daniel teve medo, né, de se contaminar com os manjares do rei. E ali Daniel faz uma espécie de um acordo, né, com aquele homem dizendo o seguinte: olha, faz um experimento com a gente de 10 dias. Traga-nos somente legumes e água. E no final de 10 dias você vai ver como estará a nossa aparência. Isso não foi o jejum de Daniel, gente. Muita gente pega o jejum de Daniel de 21 dias e tenta trazer aqui para o capítulo 1, onde Daniel tinha aproximadamente 15 anos de idade. Então, pastor, aonde está realmente o jejum de Daniel? Aí sim, vamos lá. Daniel, capítulo de número 10. E esse episódio aqui, no capítulo 10, se passam aproximadamente 70 anos. Ou seja, no capítulo 1, no experimento de Daniel, experimento dos legumes, aí é diferente. Não foi o jejum de Daniel. Jejum de Daniel é capítulo 10, o que acontece 70 anos depois. Agora Daniel está com aproximadamente 85 anos de idade, né? A Bíblia Sagrada mostra que um anjo anuncia a Daniel o acontecimento dos últimos dias. Quando Daniel recebe aquela revelação, a Bíblia Sagrada mostra que então Daniel ele se coloca num período de consagração a Deus, né? Jejum fazia parte dessa consagração durante 3 semanas, ou seja, durante 21 dias. E aí, quando nós olhamos aqui para a parte do jejum de Daniel, Daniel não cita a palavra legume. O que diz é o seguinte, Daniel capítulo 10, versículo 3. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, e nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. Tem versão que fala que ao invés de se ungir com unguento, fala sobre ele pentear o cabelo, fala sobre cuidados pessoais. Então, não necessariamente, ele pode ter se alimentado de legumes? Pode, mas não necessariamente foi isso que aconteceu. Daniel, ele faz uma espécie de um jejum parcial, tirando da sua grade de alimentação alimentos que para ele era algo pessoal dele, que ele não cita quais eram esses alimentos especificamente. Dentre eles, ele fala aqui, fala sobre a carne, ele fala também sobre o vinho, mas ele não fala sobre os legumes, até porque o que é um manjar para um, não necessariamente será um manjar para outra pessoa. Um exemplo prático: a maioria das pessoas são apaixonadas pelo café. Eu, Márcio, eu não ligo para café. Se eu tiver que ficar sem beber café de hoje até o restante, até o último dia da minha vida, para mim não vai fazer diferença alguma. Por quê? Porque eu não gosto de café. Então, o que é manjar? Café pode ser manjar para muita gente. Muita gente abre mão do café no jejum de Daniel. No meu caso, teria que ser ao contrário. Eu teria que beber o café, porque eu não sou um adepto do café.
Então, o que Daniel coloca aqui de maneira específica é a carne, o vinho e, no caso dele, um cuidado mais estético, né? Ele deixou a vaidade de lado, mas ele fala aqui sobre o manjar desejável, ou seja, é algo muito pessoal. Então, quando você for fazer o jejum de Daniel, não entra nessa de só comer legumes, a não ser que outras coisas sejam para você como manjar desejável e o legume se encaixe perfeitamente dentro da tua vida, da tua realidade. E nós também vivemos um tempo um pouquinho diferente de Daniel, né? Toda a tecnologia, tudo que vai avançando, eu acredito que se Daniel vivesse hoje, ele também abriria mão, vamos assim dizer, de redes sociais, ele abriria mão talvez ali de alguns tipos de diversões. Era um período aonde Daniel ele se privava não somente do alimento, mas daquilo que era prazeroso para a sua vida, para a sua carne, para o seu corpo. Entende agora? Então, Daniel capítulo 1 foi um experimento de alimento que Daniel faz junto lá àquele responsável, né, pela vida deles. Agora, 70 anos depois, Daniel capítulo 10, aí sim, jejum de Daniel, mas aqui ele não cita a palavra legume, tá bom? Se você não sabia disso, não tinha essa informação, coloca aí nos comentários, tá bom? E que Deus abençoe a tua vida. Se você já fez o jejum de Daniel, coloca nos comentários, eu já fiz, coloca aí o que você tirou, né? E vamos interagir, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, curta, compartilhe, porque provavelmente muitos cristãos ainda não sabem dessa valiosa informação. Deus te abençoe.